dar início a mais uma aula de Teoria do Conhecimento 1. Vamos continuar hoje o nosso debate sobre a filosofia kantiana. Durante a disciplina, nós estamos analisando uma seleção das principais correntes epistemológicas do Ocidente. Já passamos por Platão, passamos por Aristóteles, passamos por Descartes, John Locke, David Hume e agora chegamos em Kant. Hoje nós teremos a ajuda do professor Edmar, um especialista em filosofia kantiana, para poder fazer com que nós tenhamos mais acesso a esse projeto kantiano que nós chamamos de criticismo, mas de uma forma muito redutora. A ideia de trabalhar a crítica da razão pura na análise do que ela representa para as teorias epistemológicas, ela vai muito mais além do que uma mera mescla entre empirismo e racionalismo. O Kant ele não pode ser simplesmente colocado dentro desse bojo, como um mero repetidor e mesclador. Ele é algo muito mais importante, o projeto kantiano é algo muito mais complexo e é algo que ainda ressoa no nosso contemporâneo. Por isso é que ele é o nosso ponto de chegada na disciplina e por isso que nós vamos dar mais atenção a ele com mais uma aula, praticamente a nossa última aula de conteúdo nesse semestre. Então, professor Edmar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e gostaríamos de ouvi-lo a partir de uma introdução geral e uma apresentação da obra. Bem, obrigado, Marcos, pelo convite. É para mim um prazer poder participar desse diálogo com os colegas da disciplina de Teoria do Conhecimento. E então, vamos começar agora, né? A ideia seria, segundo o professor Marcos, nós fazermos uma apresentação geral da crítica da razão pura, o que é uma tarefa bem difícil, ainda mais para praticamente 45 minutos de exposição, né? Então, é uma tarefa quase impossível, mas eu vou tentar aqui apresentar, em linhas gerais, pelo menos, quais são as ideias mais fundamentais do Kant nesse texto, mas lembrar sempre uma coisa importante, que é a necessidade de cada um depois procurar a obra, fazer a leitura do texto, porque Kant é um autor sistemático, e exige de nós muita atenção na leitura, concentração na releitura do texto, para que a gente possa avançar sem maiores dificuldades. Sem a leitura, eu diria que será impossível, que a gente tenha um aproveitamento minimamente razoável a respeito desse conteúdo. Mas, muito bem, apenas para lembrar alguns aspectos que me parecem essenciais para a gente introduzir um estudo sobre Kant, é que Kant é um filho do século XVIII, Isso significa que muitos elementos que estão na base do pensamento do século XVIII comparecem no interior da filosofia kantiana, Seja por sua filiação teórica à noção de esclarecimento moderno, seja pelo ressalto que Kant dá às ideias vinculadas a um conceito de subjetividade que ressoam na filosofia moderna de maneira muito significativa. Esses elementos todos aparecem dentro do pensamento de Kant, Mas, normalmente, quando a gente fala desse autor, nós tendemos a concentrar as nossas atenções no chamado período crítico da filosofia kantiana, que é o período que se inaugura com a publicação da Crítica da Razão Pura, que é uma obra de 1781. Mas, em 1781, Kant já era um senhor, Kant nasceu em 1724, o que significa que Kant já era um senhor, de 57 anos, quando publica a Crítica da Razão Pura. O que é um feito incomum, se a gente considerar a história dos pensadores que vêm num período imediatamente anterior a Kant,
E mesmo os que vêm em um momento imediatamente posterior, como é o caso de Fichte, né? Que publica a sua principal obra ainda muito jovem, né? Cerca de 20 e poucos anos. Então, quer dizer, um reducionismo muito grande pensar na contribuição que Kant deixa à filosofia, vinculando-nos estritamente ao período crítico, né? Isso para dizer que, muito antes da crítica da razão pura, Kant já havia escrito muita coisa. Só para lembrar, Kant ele era formado em geografia, tá? Ele era formado em geografia, foi diretor de escola, foi profissional liberal, né? Deu aulas particulares. Então, quer dizer, era um trabalhador como qualquer um de nós, né? Isso é uma coisa importante. E Kant só consegue um emprego na universidade, né? Apresenta a sua dissertação para pleitear uma vaga na universidade, inclusive na cidade onde ele mesmo nasceu e na mesma universidade onde ele se formou e depois se tornou reitor, né? Que era a Universidade de Königsberg, de onde disse, né, na cidade de Kant, que ele nunca se deslocou muito mais que 7 ou 10 quilômetros, né? Então, era um cara extremamente vinculado à sua terra. Mas uma coisa interessante é que Kant, quando elabora a sua dissertação para pleitear a vaga na universidade, ele estava concorrendo à vaga de metafísica, né? Isso é muito curioso, porque se diz normalmente que com o período crítico de Kant, sobretudo com a crítica da razão pura, Kant teria, de algum modo, demolido as bases da metafísica tradicional. Então, ele fez concurso para uma vaga de metafísica, né? E demoliu a metafísica tradicional. Então, isso é muito curioso. Mas apenas para ilustrar, né? E isso só aconteceu em 1770, né? A dissertação chamada Sobre a Forma e Princípios do Mundo Sensível e do Mundo Inteligível. Existe, inclusive, uma tradução dessa dissertação inaugural, como os intérpretes de Kant costumam chamar, que está publicada pela editora da Unesp, tá? Num compilado de textos kantianos chamados de Escritos Pré-Críticos. Para quem tiver curiosidade, pode dar uma olhada, porque muitas ideias que aparecem na Crítica da Razão Pura já estavam presentes nesse texto de 1770, e aparece, por exemplo, em cartas anteriores até, quando Kant se corresponde com alguns amigos, como é o caso do Marcus Hertz, por exemplo, né? E ele fala que já há muito tempo ele vem trabalhando no projeto que depois se consolida com a publicação da Crítica da Razão Pura. Então, apenas para que a gente tenha ciência de que restringir Kant ao período crítico e, sobretudo, à crítica da razão pura é, de fato, um reducionismo muito, muito grande, né? Nós precisaríamos superar essa visão. E, para isso, bem, ficam as indicações de leitura, né? Que vocês procurem esses textos anteriores e se debrucem sobre eles, porque há textos que são muito curiosos, né? Há alguns textos em que Kant comenta, por exemplo, sobre o silogismo do Aristóteles, né? Tem uma obra chamada A Falsa Sutileza das Quatro Figuras Silogísticas do Aristóteles, que, já que vocês estudaram Aristóteles na disciplina, né, acho que seria legal comparar, né, para ver como Kant recepciona alguns elementos de Aristóteles, que, inclusive, terão ressonância significativa na crítica da razão pura, sobretudo nas noções de categorias, né, que são apresentadas na analítica transcendental. Então, valeria a pena fazer esse apanhado aí, de repente pode ajudá-los a fazer os devidos aprofundamentos, tá certo? Mas, enfim, entrando direto na crítica da razão pura, nós teríamos de considerar algumas coisas básicas, né? Em primeiro lugar, disse que com a crítica da razão pura, de fato, Kant conciliou o racionalismo com o empirismo. Aliás, essa é uma opinião muito comum, né, na academia, e eu diria que eu não sei até que ponto Kant concordaria com ela, porque racionalismo e empirismo são, em tese, são inconciliáveis. São inconciliáveis, a não ser que se postule, como é o caso de Kant,
a proposta de uma nova categoria de juízos, né, de um novo tipo de juízo, não vou usar a palavra categoria para não confundir terminologicamente, mas de um novo tipo de juízo, que, aliás, é o juízo sobre o qual Kant se debruça na Crítica da Razão Pura e que orienta a exposição no sentido de lhe dar uma questão geral a resolver. Ele diz, né, qual é o meu problema aqui com a Crítica da Razão Pura? É responder a seguinte pergunta: como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Né? Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Então, se nós pensarmos a partir desse ponto de vista, de fato, há elementos racionalistas no pensamento de Kant e há elementos que normalmente nós identificamos na corrente empirista, né? Mas isso a partir de um postulado metodológico fundamental que Kant intitula de método transcendental. Então, nós vamos tentar falar da Crítica da Razão Pura a partir da apresentação desse conceito de transcendental, para a gente poder avançar na obra inteira, né? Porque, aliás, é uma coisa interessante, que eu até sugiro sempre para os meus alunos, quando a gente vai ler um texto de filosofia e a gente vê algumas palavras que se repetem muito, é bom dar atenção a essas palavras, porque elas devem representar algo muito importante para o autor, né? E, sobretudo, no caso de Kant, né, a palavra transcendental, se você percorre o sumário da Crítica da Razão Pura, a palavra transcendental aparece um punhado de vezes, né? Ela já começa a ser apresentada na primeira parte, né? Quando Kant intitula de doutrina transcendental dos elementos, uma parte considerável da sua exposição, na qual ele apresenta basicamente a estrutura que ele vai tentar avaliar na Crítica da Razão Pura, que é a estrutura da nossa capacidade de conhecer. Então, Kant, com essa obra, está querendo conversar conosco a respeito da nossa capacidade de conhecimento, né? A Erkenntnisvermögen, como ele diz no alemão. Então, o Kant quer nos responder uma pergunta fundamental. Ele chega a dizer, no final da Crítica da Razão Pura, que toda a sua filosofia se restringe à tentativa de responder a 3 questões. Lá, em 1800, ele acrescenta mais uma, né? Numa publicação que foi compilada por um aluno seu, Yesh, que recebeu o nome de Lógica, né? Por isso nós a nomeamos comumente de Lógica de Yesh. Kant incluiu ali uma 4ª pergunta e de implicações bastante significativas para a sua filosofia, no meu modo de entender, que é a pergunta: o que é o homem? Mas as 3 primeiras perguntas já aparecem na Crítica da Razão Pura. A primeira pergunta, Kant escreve, anota o seguinte, né? O que posso saber? Seria essa a primeira pergunta a resolver pela filosofia kantiana. A segunda pergunta, ele intitula de o que devo fazer? Né? Uma vez que já sei o que posso saber, e isso é uma coisa importante, porque para Kant as perguntas estão articuladas entre si, né? Então a gente consegue compreender bem o que devemos fazer, quando a gente compreende muito bem o que é que nós podemos saber, né? Então, uma pergunta vem a reboque da outra. Então, a primeira pergunta é, portanto, o que posso saber? Quais são as potencialidades inerentes à nossa capacidade cognitiva? Né? Se nós pudéssemos dizer isso com outras palavras, nós diríamos mais ou menos nessa ordem, né? Com essas palavras. O que é possível ao ser humano, e aqui o Kant, em muitos momentos na Crítica da Razão Pura, fala da razão humana, e isso é curioso, porque quando você vai para a filosofia prática de Kant, e você encontra Kant defendendo a existência de um imperativo que orienta a razão em geral, ele não fala de razão humana. Mas na Crítica da Razão Pura ele fala de razão humana, reiteradamente. Né? Muitas vezes o Kant fala de razão humana. E para os entendedores da filosofia kantiana, para aqueles que já se debruçaram
sobre alguns dos textos mais fundamentais do autor, devem entender que isso representa uma mudança significativa de postura, porque Kant quer fundamentar a moral alicerçado na razão em geral, né? Não num exame da natureza humana. Aliás, essa é exatamente a crítica que ele pretende superar com a segunda seção da fundamentação da metafísica dos costumes, né? Mas na crítica da razão pura, Kant está falando da razão humana, né? Ele fala isso muitas vezes. Tá? Então, o que nos cumpre falar aqui nesses minutos é um pouco dessa capacidade de conhecimento humano. Tá? Para falar dessa capacidade de conhecimento humano, o Kant começa com uma provocação. Ele diz que a nossa razão, aliás, novamente, ele diz a razão humana, né? Se você pegar o primeiro parágrafo do primeiro prefácio, né, da crítica da razão pura, você vai ver o Kant dizendo assim, a razão humana, num determinado domínio, não sei se vocês têm essa edição, então Kant diz, a razão humana, num determinado domínio dos seus conhecimentos, possui o singular destino de se ver atormentada por questões que não pode evitar, porque lhe são impostas pela sua natureza, mas que tampouco ela consegue responder, porque ultrapassam completamente as suas possibilidades. Então, é dessa maneira que Kant nos choca inicialmente, né, para falar da nossa capacidade de conhecimento. Ele diz, olha, a nossa razão ela se vê numa encruzilhada, porque há determinadas questões que são impostas a ela que ela simplesmente não consegue responder. Por quê? Porque há uma limitação na razão humana, do ponto de vista cognitivo, a partir de onde, quando a razão tenta ultrapassar essa limitação, ela cai em problemas insolúveis, né? Ela cai em problemas insolúveis. Daí porque Kant diz que a primeira grande utilidade da crítica da razão pura é o que ele chama de utilidade negativa. É nos precaver, é nos prevenir de errar. É nos ajudar a entender que nós podemos ir com a nossa capacidade cognitiva até um certo ponto. Quando nós ultrapassamos esse limite, nós temos uma ilusão de conhecer aquilo que é impossível a razão humana conhecer. É por isso que aí Kant... Acho que parou, né? É por isso que aí Kant entende haver uma dificuldade que precisa... Eu não sei se o pessoal está me escutando, tá? É por isso que Kant entende que aí há uma dificuldade no que respeita à compreensão da nossa faculdade cognitiva, que é exatamente onde se localiza o problema que Kant identifica na dialética transcendental. Nós estamos com um probleminha aqui com a câmera, mas acredito que logo vá se resolver. Estamos ouvindo. Eu estou ouvindo. Direitinho, né? Está ouvindo direito. Pronto. Então vamos prosseguir aqui com a exposição. Muito bem. Então, o ponto de partida da nossa discussão é precisamente aquele que diz respeito à nossa capacidade de conhecimento, e essa capacidade de conhecimento, Kant nos estimula a pensar sobre ela a partir dessa primeira provocação. A nossa razão, ela se vê atormentada por questões que ela não pode resolver, porque ultrapassam as suas possibilidades, mas que ela também não consegue evitar, porque isso é uma imposição natural, isso faz parte da constituição da razão, tá? E que questões são essas, pessoal? São as questões próprias da metafísica tradicional, né? Por isso Kant diz que ele vai fazer uma avaliação da história da metafísica, né? E ele vai chegar à compreensão de que a história da metafísica mostra que em determinados momentos ela foi considerada a rainha de todas as ciências, mas que uma postura, em razão dessa necessidade natural, da razão de ultrapassar os limites daquilo que lhe é possível conhecer,
A razão, por esse motivo, ela convida-nos, muitas vezes, a duas atitudes extremas. Ou bem nós somos dogmáticos, né, e aceitamos que precisamos conhecer aquilo que é impossível conhecer, ou bem nós nos tornamos céticos e começamos a dizer que não vale a pena gastar energia com isso, uma vez que, bem, essas questões não têm solução para nós, né? Então, Kant quer superar tanto a posição dogmática, quanto quer, de algum modo, superar a posição cética, da qual ele foi alertado, né, segundo ele próprio diz, numa obra chamada Prolegômenos a toda a metafísica futura que queira apresentar-se como ciência. Ele foi alertado por David Hume. Como vocês passaram por David Hume, então eu me sinto muito tranquilo de falar sobre isso, né? Hume era um pensador que, de algum modo, se manifestava como cético em relação ao nosso conhecimento, na medida em que entendia que todo o nosso conhecimento deriva, no limite, né, de uma intervenção direta da imaginação que faz com que nós tenhamos tido determinadas percepções, que o Hume chama de impressões, né? E pela imaginação, essas impressões que foram recebidas em algum momento da nossa vida, elas são projetadas para o futuro, né? Porque, por hábito, nós acabamos adquirindo a crença de que no futuro as coisas se comportarão como no presente. E, por isso mesmo, a base, né, do nosso conhecimento, diria Hume, é a imaginação, né, de alguma maneira. É a imaginação. Bem, mas Hume era um empirista, por isso que ele não podia admitir que nós pudéssemos ter um conhecimento de eventos futuros, né? Porque, bem, como eu sou um empirista, eu só admito que me chega pelas minhas sensações, né? Sejam elas, bem, vocês devem ter estudado com o Marcos Fábio, né? As ideias simples, as ideias complexas, as sensações internas, as externas, etc. Eu não vou entrar nessa discussão. Mas, bem, Hume não poderia admitir que um evento passado fosse determinante para que nós conhecêssemos algo do futuro, porque isso extrapolaria absolutamente os limites da nossa sensibilidade, né? Então, Kant diz ter sido alertado por David Hume do que ele chamou de sono dogmático, né? Do que ele chamou de sono dogmático. Então, Kant se vê na seguinte encruzilhada. Em razão desse destino da razão, de estar, de algum modo, incomodada por questões metafísicas, que ela não pode resolver, mas que ela também não pode evitar, eu não quero me tornar um cético, porque, bem, eu olho para as ciências, sobretudo para a ciência moderna, e Kant tem visto aqui, sobretudo, a lógica, a física newtoniana, né, e a matemática, e o Kant olha e diz assim, poxa, essas ciências avançaram, né? Não tem como eu negar o avanço da física newtoniana. Não tem como eu negar isso. Isso significa que elas seguiram o que ele chama de caminho seguro da ciência. Mas e por que a metafísica não seguiu esse caminho? Não é? Então, Kant diz assim, eu posso, de algum modo, em razão dessa dicotomia, vamos dizer assim, ou dessa ambivalência no interior da razão, ser convidado simplesmente ao ceticismo e dizer, eu vou deixar isso para lá. Ora, mas isso não é honesto com a minha razão, porque a minha razão continuará sendo incomodada por essas questões. Então é melhor que eu enfrente essas questões do que fuja delas, né? E por isso Kant escreve a Crítica da Razão Pura, né? Ele escreve a Crítica da Razão Pura precisamente para se livrar, de um lado, de uma postura dogmática, que pretenda conhecer o que está além das nossas possibilidades. Por isso, Kant nos adverte da ilusão transcendental, lá na dialética transcendental, né? Para nos evitar achar que é possível conhecer o que está para além da nossa capacidade cognitiva. E, por outro lado, ele quer evitar um ceticismo exagerado que desconsidere os avanços da ciência moderna, né? Kant está
nessa situação aqui, nessa encruzilhada, né? Digamos assim. Entendem? É nesse sentido que a gente pode dizer, e exclusivamente nesse sentido, que a gente pode dizer que Kant tenta uma alternativa conciliatória, né? Entre o racionalismo e o empirismo. Tá? Nesse sentido, de evitar tanto o dogmatismo quanto o ceticismo, né? Ou seja, de evitar tanto uma postura que aceite que é possível conhecer o que está para além da nossa capacidade cognitiva, como evitar o outro extremo, que é negar que seja possível que nós conheçamos alguma coisa e que, por isso, podemos fazer ciência, né? Podemos ser homens de ciência e constituir um conhecimento seguro, tá? É nesse sentido que a gente deve interpretar essa síntese, né? Como normalmente se fala, entre racionalismo, empirismo e Kant. Tá bom? Não sei se ficou claro esse ponto. Mas, não sei. Temos trabalhado um pouco disso de uma forma bem mais ampla, sem especificamente focar nos capítulos. Sim. Mas a ideia está sendo rememorada. Exatamente. A ideia é um pouco a gente pegar os elementos prévios para poder avançar, né? Bem, pessoal, então, como eu disse, para superar essa dicotomia, né, ou para sair dessa encruzilhada, o Kant propõe o que os intérpretes normalmente chamam de reviravolta copernicana na filosofia. O que é essa reviravolta copernicana? E de onde vem essa expressão, né? Essa expressão vem do texto do próprio Kant, né? Ele diz que ele vai propor uma coisa como Copérnico propôs algo na sua época, né? O Kant diz, em vez de fazer com que a Terra ficasse imóvel e todos os astros girassem ao redor da Terra, né? O Kant diz assim, ó, e essa posição geocêntrica é substituída pela visão heliocêntrica, né? Então, Kant diz a mesma coisa, basicamente, eu vou fazer com relação à relação sujeito-objeto, que é a relação que nós levamos em consideração quando tratamos do problema de conhecimento, né? Kant diz, em vez de deixar o objeto fixo e o sujeito rodando ao redor dele, né? Porque, bem, se a gente pegar, por exemplo, John Locke como exemplo, né, que era um famoso empirista inglês, o John Locke dizia que as coisas tinham qualidades primárias e secundárias. Essas qualidades primárias e secundárias excitavam de algum modo a nossa inteligência, né, afetavam-nos de alguma maneira e faziam gerar em nós ideias que seriam correspondentes a essas qualidades, né? Então, bem, o Kant diz, eu não penso muito dessa maneira, né? O que eu vou propor é o seguinte, que em vez de o sujeito ser condicionado pelas qualidades do objeto, eu vou propor que a gente pense numa outra forma de conceber o problema do conhecimento. A gente vai deixar que o objeto se molde pela nossa capacidade cognitiva, não é? E a isso Kant chama de filosofia transcendental. Daí, lá se não me engano, na introdução da Crítica da Razão Pura, não tenho de cabeça aqui exatamente a página, né? Mas o Kant diz, chama o transcendental aquele conhecimento que se ocupa menos do objeto do que do nosso modo de compreendê-los na medida em que isso seja possível a priori. Então, Kant está estabelecendo aqui os fundamentos do que ele chamaria depois de filosofia transcendental, né? Então, em vez de examinar a estrutura do objeto, o que nós vamos examinar é a estrutura do sujeito. Nós vamos avaliar as condições que tornam possível ao sujeito humano a aquisição de conhecimento, né? Eu brinco sempre com os meus alunos, embora seja um exemplo talvez que escaparia ao texto de Kant, de alguma maneira seria até prejudicial se nós compreendêssemos de uma maneira inadequada, mas o que Kant está fazendo aqui é uma espécie de ressonância magnética da razão, né? Da nossa capacidade cognitiva. Kant está colocando a razão dentro de uma estrutura, né? De um aparelho, e desse aparelho nós vamos conseguir capturar, né, a estrutura constitutiva dessa nossa inteligência.
É claro que, bem, a razão não pode ser colocada numa ressonância magnética, porque ela é uma faculdade, né? E como faculdade, ela não é empírica, digamos assim, né? Eu não posso cheirar a razão, não posso pegar a razão, etc. Mas o que Kant entende é que é possível, né, vislumbrar estruturas típicas que estão presentes na nossa capacidade cognitiva. E essas estruturas, segundo Kant, elas são universais. Elas são estruturas fixas no ser humano. Tá? E essas estruturas comporiam o que ele chama de capacidade de conhecimento. Existe uma outra expressão que às vezes é utilizada para se referir a essa capacidade de conhecimento, que é a expressão subjetividade transcendental. Então, Kant vai tentar apresentar-nos a estrutura pura, né, a priori, dessa subjetividade transcendental. Quais são as capacidades ou faculdades que estão incluídas nessa estrutura transcendental que possibilitam ao ser humano que ele conheça alguma coisa. Tá? Tudo bem até aqui? Se alguém tiver alguma pergunta, o chat está aberto aqui, a gente consegue visualizar. Tá bom? Ou se quiserem também fazer alguma pergunta, ou se quiserem fazer alguma pergunta pelo microfone também, fique à vontade, tá? De todo modo, é mais ou menos essa a intenção do Kant, né? Fazer um apanhado geral das estruturas que constituem essa subjetividade transcendental. Tá bom? Bem, e o que é então o transcendental, só para a gente lembrar? É aquilo que se ocupa mais da nossa capacidade de conhecer as coisas do que de conhecer, ou no caso da moral, de agir, né? Do que do próprio objeto. Tá? Essas estruturas são, portanto, estruturas que o Kant chama de puras, né? Ou a priori. A priori é aquilo que é independente da experiência. Tá? A posteriori é aquilo que eu adquiro depois da experiência. Bem, quando eu nasci com a capacidade, pessoalmente, Edmar, né? Eu como ser humano. Eu nasci com a capacidade de enxergar. No entanto, essa capacidade, quando acenderam a luz, eu abri o olho, essa capacidade não passou a existir a partir da minha experiência de abrir o olho e virar a luz. É o contrário. Eu já tinha a capacidade de enxergar. E na medida em que essa capacidade sofreu uma afecção externa, ela se manifestou aí. Entende? Então, o que o Kant diz é que a nossa capacidade cognitiva, ela é anterior a qualquer experiência. Por isso que ela é a priori. Tá certo? Bem, essa capacidade cognitiva, no entanto, é composta por uma série de faculdades. Que faculdades são essas? A primeira faculdade de que Kant fala, na Crítica da Razão Pura, é a faculdade da aístesis, né? Aístesis. Daí o nome da primeira seção, né, da doutrina transcendental. Se vocês pegarem o índice da Crítica da Razão Pura, vocês vão ver que a doutrina transcendental dos elementos tem uma primeira parte que Kant nomeia de estética transcendental, né? Então, aí Kant vai falar dessa primeira faculdade que está envolvida no processo cognitivo, que é a faculdade da sensibilidade, né? A ístesis, a capacidade de receber, né, em determinados dados, né? Por isso que essa primeira seção é chamada de estética transcendental, uma vez que essa minha faculdade da sensibilidade é uma faculdade a priori, transcendental, certo? Então, para a gente ter uma chave de leitura e conseguir ler o texto sem maiores dificuldades, né, é bom que a gente pegue determinadas... claro que isso é uma simplificação, mas, de todo modo, é para ser didático, né? Que a gente tente aproximar determinadas noções. Por exemplo, a priori, puro, transcendental, universal, necessário. São palavras que em Kant, de algum modo, estarão sempre aproximadas. Certo? Então, quando Kant está falando de estética transcendental, ele está falando da nossa capacidade de receptividade de dados, que é a priori. Essa capacidade é a priori. Certo?
enquanto estrutura. No entanto, essa capacidade é afetada por dados externos, né? E o Kant chama de dados mesmo. Kant só vai falar de objeto lá depois, quando ele fala do entendimento, né? Porque para Kant o objeto tem a ver com uma mediação do sujeito, tá? Mas, enfim, para a gente simplificar esse começo. A primeira faculdade que está envolvida no processo cognitivo é a sensibilidade, tá? Kant fala de sentido interno, de sentido externo, mas eu não vou fazer essa diferenciação aqui não, porque, bem, não dá para fazer isso numa introdução, né? Nós precisaríamos de muito tempo para discutir isso. Mas, de todo modo, eu não sei se ficou claro o que é que significa essa sensibilidade para Kant. Ele chama também de faculdade da receptibilidade, né? Então, pela sensibilidade, nós recebemos dados externos. Esses dados externos chegam a nós de alguma maneira. E nós somos afetados pela faculdade da sensibilidade, que tem uma estrutura própria, né? O Kant chama também a faculdade da sensibilidade de faculdade das intuições. As intuições, no entanto, para Kant, elas são empíricas, né? Kant nega a possibilidade de uma intuição intelectual que vai ser reabilitada lá na frente. Com Fichte, né, com Schelling, vão ser reabilitadas. Essa ideia vai ser reabilitada, de intuição intelectual. Mas Kant não admite a existência de uma intuição intelectual para nós, seres humanos, né? Como ele está falando da razão humana, então ele está dizendo que só é possível para nós um tipo de intuição, que são as intuições empíricas, tá? No entanto, quando nós recebemos dados, a nossa estrutura de recebimento desses dados, ela tem a sua própria forma de recebê-los, tá? A essa forma de recebimento das intuições é que o Kant chama de intuições puras, que são o espaço e o tempo. Espaço e tempo são, portanto, parte da nossa estrutura cognitiva, parte da nossa faculdade da sensibilidade. É por isso que a gente só consegue receber dados espaço-temporalmente. Não é possível para nós receber dados de outra maneira. Ah, mas e se eu tentar pensar aqui na matemática, né? Aliás, o Kant usa exatamente a matemática para falar da estética transcendental, né? Para mostrar como, por exemplo, na álgebra e na geometria estão presentes espaço e tempo, né? Estão presentes espaço e tempo. Na geometria, o espaço, e na álgebra, o tempo, né? Isso significa dizer que nós só conseguimos receber dados se houver uma afecção da nossa faculdade da sensibilidade, né? Muito bem. Então, a faculdade da sensibilidade, pela sua estrutura pura, possui espaço e tempo como intuições que lhe são peculiares. Faz parte dessa estrutura. Tudo bem até aqui? Se alguém quiser perguntar, vai fazendo aí a pergunta no chat, tá bom? Muito bem. A isso corresponde o que Kant chama de forma do fenômeno, né? A forma do fenômeno. A matéria do fenômeno, no entanto, não é dada pelo próprio sujeito. É claro que se eu pego um livro de física para ler, eu vou ser afetado de uma determinada maneira. Se eu pego um livro de química para ler, eu vou ser afetado de uma outra maneira. É claro que se eu estiver fazendo uma experiência no laboratório, o conteúdo cognitivo será correspondente àquela experiência que eu estou fazendo. Eu digo assim, olha, eu estudei filosofia, mas isso não significa dizer que eu não possa aprender direito. A diferença está na matéria do fenômeno. A minha forma de conhecer é a mesma forma de conhecer de um cara que está fazendo direito, ou que está fazendo medicina, ou biofísica, sei lá, né? Mas a matéria do fenômeno é outra. Então, é claro que o meu conhecimento será correspondente também à matéria do fenômeno, né? Isso significa dizer que, a meu juízo, é um pouco exagerada a ideia de que o conhecimento humano para Kant se limita ao sujeito e desconsidera a matéria do fenômeno, né? É um pouco exagerado. De fato, tem a ver com o sujeito, porque no limite sou eu que vou elaborar o conteúdo cognitivo, né? Mas é claro que eu também dependo da matéria do fenômeno, né? Daí porque, quando
se critica, quando Kant foi criticado enormemente quando publicou a Crítica da Razão Pura, sobretudo por Schopenhauer, né? E ele elaborou uma segunda edição, 6 anos depois, ele ficou revisando esse texto, né? Às vezes a gente pede um trabalho com 6 meses e o pessoal reclama, né? Diz, há pouco tempo, né? Então o Kant revisou 6 anos a Crítica da Razão Pura para publicar a segunda edição, e algumas teses que talvez não estivessem tão claras na primeira edição, ele reformulou, né? E uma delas tem a ver com a irrealidade do espaço e do tempo e com o que ele chamou de refutação do idealismo, né? Na segunda edição da Crítica da Razão Pura. Então, Kant não desconsidera, né, a existência de algo fora de nós. Ele diz que nós podemos conhecer na medida em que somos afetados por esse algo. E o que nós conhecemos é o conteúdo específico dessa afecção. Tá? Muito bem. Então, dito isso, acho que a gente conseguiu falar minimamente aqui da Faculdade da Sensibilidade. Como o nosso tempo está correndo, eu vou correr também aqui com o que falta. A segunda faculdade envolvida no processo de conhecimento é o que o Kant chama de imaginação. E aqui ele foi influenciado pelo Hume mesmo, né? No entanto, para Kant, a imaginação, ela faz uma... O Kant fala do conhecimento sempre de maneira sintética, tá? Ele sempre fala de síntese. O que é a síntese? É da multiplicidade formar uma unidade, né? Então, nós recebemos uma multiplicidade de dados sensíveis. Essa multiplicidade vai sendo pouco a pouco organizada na nossa inteligência, tá? A primeira síntese é dada pela imaginação. O que é que a imaginação faz, né? Daqui a pouco eu falo. Eu vou falar da faculdade do entendimento, porque aí vai ficar mais fácil entender a faculdade da imaginação, porque é bem complexo. Mas, de todo modo, vamos passar à próxima faculdade, que é a faculdade do entendimento. Ora, o entendimento tem a ver com as operações da nossa mente, né? Sobretudo com 2 operações, que é a operação de conceitualizar as coisas e com a operação de julgar, né? De estabelecer uma relação entre conceitos, tá? Isso nós estudamos em lógica, não foi? Quando vocês fizeram a disciplina de lógica, vocês estudaram essas operações aí. E estudaram uma terceira operação, que é a operação do raciocínio. Nós temos essas 3 operações mentais aí, que são estudadas pela lógica, né? A conceitualização, ou a ideia, o juízo e o raciocínio. Kant divide essas três operações da mente em 2 faculdades, né? O entendimento, que é responsável pelo conceitualizar e pelo relacionar os conceitos entre si, e uma segunda faculdade que lida com o raciocínio, que é o que o Kant chama de razão, em sentido estrito. Por isso que o Kant faz uma divisão no que ele chama de lógica transcendental. A lógica vai lidar com essas operações mentais, com essas operações da nossa inteligência, com o ato de conceitualizar, com o ato de julgar e com o ato de raciocinar. Então, o Kant divide isso em 2 seções dentro da lógica transcendental. Aquela que é responsável pela operação de conceitualizar e julgar, que é a analítica transcendental, e aquela responsável pelo raciocinar, que é a dialética transcendental. Tá? Então, nós temos aí, basicamente, a estrutura da Crítica da Razão Pura. Tá? Então, Kant vai falar do entendimento, e ele diz, então, como é que funciona o entendimento. É mais ou menos assim. Quando eu recebo os dados daquilo que está fora de mim, né? E eu estou falando aqui estritamente de sentido externo, né? Quando eu recebo dados, esses dados são organizados, de alguma maneira. Da multiplicidade é dada uma unidade. O que é que acontece para Kant? Entre a faculdade da sensibilidade e a faculdade do entendimento, eu tenho aqui no meio a imaginação. A imaginação coleta esses dados recebidos da sensibilidade, elabora um esquema do objeto, como diz o Kant, e apresenta esse esquema ao entendimento, que vai, então, organizar esse esquema do objeto de acordo com as categorias, que são a estrutura própria do entendimento. Assim como a sensibilidade tem uma estrutura própria, lá das intuições, né? Assim, o entendimento tem uma estrutura própria, que são as categorias. Então, eu sempre comparo as categorias como se fosse uma grande biblioteca.
quando você chega numa biblioteca, você não vai procurar os livros de biologia na seção de física, nem vai buscar os livros de química na seção de direito. Você vai para uma seção correspondente, porque você imagina que a biblioteca é minimamente organizada. Não é assim? Então, é isso que faz o entendimento. Ele é como se fossem essas prateleiras, né? Que organizam os dados recebidos da sensibilidade, esquematizados pela imaginação, em categorias. Então, quantidade, qualidade, relação e modalidade. São 4 grupos de categorias, né, para o Kant. E as categorias têm a ver com Aristóteles, né? As categorias do Aristóteles. No entanto, para Kant, a diferença é que as categorias não estão no mundo, né? As categorias estão na nossa inteligência, né? Estão no nosso entendimento. Aí é a grande diferença entre as categorias do Aristóteles e do Kant. Para Aristóteles estava nos dois, né? Para o Kant está no nosso entendimento, tá? Bem, essas categorias organizam, portanto, a síntese do objeto. E é aí que nós vamos poder conceitualizar um objeto. Então, eu olho para aqui diante de mim, tem uma porção de informações que vocês não estão tendo acesso aqui, mas eu estou tendo acesso, a partir do meu sentido da visão. A minha faculdade da sensibilidade está me apresentando uma infinidade de informações. Só que essas informações, elas não estão ainda organizadas. São dados. Quando vem, por exemplo, quando eu olho para um objeto como o carro do WhatsApp, que está aqui, que é chiquérrimo, vocês não viram, né? Chiquérrimo aqui parado. Quando eu olho para esse carro aqui parado, na verdade eu não vejo o carro. O que eu vejo são dados. Quem me diz que é o carro é o meu entendimento, depois de organizar esses dados. O que chega no meu olho vem como se fosse assim, uma onda, né? Essa onda é levada dentro do meu olho, lá atrás do meu olho. Tem, como que chama o negócio? Não, mas esqueci o nome. Que é formado em imagem invertida do... Esqueci o nome. Enfim. É formado em imagem invertida desses dados visuais lá no fundo do meu olho. Essa imagem invertida é levada para o meu cérebro por um nervo, pelo nervo óptico. E lá no meu cérebro é que esses dados são decodificados. E eu vejo o carro. Então, eu vejo o carro, na verdade, com o cérebro, né? Mas não com o olho. Com o olho eu vejo dados. Os dados são decodificados pelo meu cérebro. Entende? Então, é mais ou menos isso que o Kant diz, né? Claro que o Kant não faz essa metáfora orgânica que eu estou fazendo aqui. É apenas para ilustrar e para tentar ser didático. O que é que o Kant diz? Nós recebemos dados externos, esses dados são organizados inicialmente na imaginação, por meio de esquemas. Esses esquemas são apresentados ao entendimento. O entendimento vai, então, organizar esse material nas categorias, e aí nós vamos poder dizer, é um carro. Um carro. A noção de carro vem daí. Não é? E quando eu digo, por exemplo, o carro é branco, eu fiz isso primeiro porque eu elaborei o conceito de carro, elaborei o conceito de branco e relacionei-os entre si. Esse ato nós chamamos de juízo, né? Então, pelo entendimento, nós podemos, então, conceitualizar e podemos julgar. É por isso que o Kant vai dizer que é no entendimento que nós podemos errar ou acertar, quando julgamos mal. Por exemplo, quando um cientista ele está interpretando a realidade de uma determinada maneira, mas ele pode se equivocar na hora de falar sobre essa realidade que ele interpretou. Ele pode se equivocar. É aí que pode haver um engano. É aí que eu posso errar. Entende? Se eu digo o carro é preto, mas o carro é branco, então, peraí, não está de acordo. É daí que alguns intérpretes conseguem visualizar em Kant já alguns elementos de filosofia analítica, né? Tem um autor norte-americano chamado Robert Hanna, que escreveu um livro chamado Kant e os Fundamentos da Filosofia Analítica, para falar um pouco sobre isso, né? Então, uma coisa interessante, até uma pesquisa legal a se fazer. Bem, falamos então da faculdade da sensibilidade, do entendimento, e falamos rapidamente da imaginação. Falta falar da razão, né, em sentido estrito. Só lembrando que o entendimento, ele sempre se vincula a esse material que foi recebido pela sensibilidade, foi esquematizado pela imaginação. O entendimento não teria matéria-prima para funcionar se não houvesse uma afecção da sensibilidade. É por isso que o Kant diz que nós só podemos conhecer
aquilo que está nos limites de uma experiência possível, não é? O que está nos limites de uma experiência possível. E o que ultrapassa esses limites? Aí o que é que o Kant diz? Nós somos tentados, lembram daquele primeiro parágrafo? Quando vem as questões da metafísica, por exemplo, liberdade. Nós somos tentados a querer conhecer a liberdade, mas a liberdade não afeta a sensibilidade. Se não afeta a sensibilidade, o entendimento não elabora, a imaginação não elabora esquema. Se não elabora esquema, não tem matéria-prima para o entendimento funcionar. Resultado, nós não conhecemos. Mas a gente continua querendo conhecer. E aí, o que é que acontece? Quando a gente tenta conhecer aquilo que está para além de uma experiência possível, o Kant diz, a gente cai em problemas, né? Que é fazer um uso ilegítimo do entendimento. E é para isso que Kant escreve a dialética transcendental. Para a gente não achar que pode conhecer aquilo que está para além dos limites de uma experiência possível. Então, quando a gente faz um uso ilegítimo do entendimento, ou seja, quando a gente tenta aplicar as categorias do entendimento àquilo que não veio por uma afecção da sensibilidade, nós vamos cair em alguns problemas. O Kant identifica os paralogismos, né? Identifica as antinomias e o ideal da razão. Isso está lá na dialética transcendental, né? Para falar rapidamente sobre isso é muito difícil, mas eu vou só ressaltar um aspecto, né? Para a gente poder finalizar por conta do nosso horário. O Kant diz que, por exemplo, quando nós pegamos aqueles objetos, entre aspas aqui, entre aspas, porque não é objeto para Kant, né? Mas quando a gente pega aqueles temas que são mais caros à metafísica tradicional, como, por exemplo, a imortalidade da alma, a ideia de Deus, né? A ideia de mundo. Aliás, Kant fala muitas vezes sobre isso na dialética transcendental, né? Isso tem a ver com a própria formação do Kant, né? E que recebeu essas informações de um professor, né? Do Christian Wolff. A psicologia, isso fundamentava ciências na época do Kant, né? Ou pseudociências para o Kant, né? A psicologia racional, né? A cosmologia racional e a teologia racional. Então, nós temos aí as ideias de alma, mundo e Deus. Se você parar para pensar, né? Diz o Kant, essas três coisas vão continuar nos interpelando. Mas não é possível conhecê-las. Por quê? Como é que eu conheço um eu? O eu acompanha todas as representações. O Kant vai dizer isso lá na frente, né? Quando o Kant vai falar da percepção transcendental. Eu não vou falar disso aqui não, porque senão a gente passa o resto da vida aqui, né? Mas o eu acompanha todas as nossas representações. Mas é impossível conhecer um eu. Por quê? Para conhecer, novamente, precisava de uma afecção da sensibilidade, uma esquematização disso pela imaginação e uma organização desses dados pelo entendimento em categorias. Isso não é possível. Então, não posso conhecer um eu. Logo, a psicologia racional como ciência para Kant é impossível. Do mesmo modo, a cosmologia racional. Eu quero conhecer o mundo. Eu não conheço o mundo. O que eu conheço são esses dados que se me apresentam agora, né? Então, conclusão, o mundo não me afeta. Se o mundo não me afeta, eu não posso elaborar nada do ponto de vista conceitual do entendimento sobre o mundo, né? Mesma coisa sobre Deus. Mas Kant diz assim, ora, mas essas coisas continuam a nos interpelar. Então, elas devem ter alguma função. Então, o que é que Kant pensa? Kant pensa que essas ideias são produtos da nossa razão. Ele chama, inclusive, de ideias mesmo, de ideias transcendentais, né? Que têm uma função eminentemente regulativa e não constitutiva. O que é que isso significa? Elas não são objeto de conhecimento. Elas são máximas lógicas que a minha razão cria para dar uma unidade final ao conhecimento. Então, o que é que a minha razão projeta, né? Projeta não é um termo legal, porque é muito psicanalítico. Mas o que é que a minha razão produz, né? A minha razão produz uma ideia de eu como uma unidade máxima do sujeito que conhece. Ora, para existir conhecimento, tem que haver alguém que conhece. O que é que a razão faz? Ela cria uma ideia de eu cognoscente, né? Que vai fundamentar depois a ideia de alma. Ora, para ter conhecimento, além de ter alguém que conhece, tem que ter algo que é conhecido por esse alguém. Então, o que é que a minha razão faz? Ela cria uma ideia de mundo.
como máxima lógica, da soma de todas as possibilidades, entende? De experiências no mundo, né? Na realidade, a gente não confundir as noções, né? Então, essa máxima lógica é criada pela razão na ideia de mundo. A mesma coisa com a ideia de Deus. Para que exista conhecimento, tem que ter alguém que conhece e tem que ter algo que é conhecido. Ora, eu já provei, né, diz o Kant, por meio de máximas lógicas, o eu cognoscente e o mundo cognoscível. Mas o que é que fundamenta essas duas coisas, né? O que é que justifica a existência desse algo que conhece e desse algo que é conhecido? É algo absoluto, que é a ideia de Deus, né? Então, a ideia de Deus é uma máxima lógica da nossa razão para Kant, né? Que possibilita uma unidade total, final, né? Ao conhecimento humano. Bem, é disso que se trata quando nós começamos a fazer a leitura da dialética transcendental. Essas ideias, portanto, não têm nenhum uso, como diz o Kant, constitutivo. Elas não correspondem a nenhum objeto empírico, né? O entendimento tem que ter uma relação direta com os dados empíricos, né? Mas a razão não, porque a razão é a faculdade dos raciocínios, lembram? E os raciocínios, eles não dependem da experiência. Ela é uma atividade espontânea da nossa mente. Lembra daquele silogismo que basicamente todo mundo apresenta quando vai falar do Aristóteles, embora o Aristóteles nunca tenha escrito, né? Que é aquele: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Não é assim? Como foi que eu concluí isso? Eu não precisei ir ao velório do Sócrates, nem ver o Sócrates lá dentro da urna funerária, né? Eu concluí isso por meio de uma atividade espontânea da minha razão. Se todo homem é mortal e Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, a minha razão, ela não tem que ver imediatamente com os dados sensíveis, ela raciocina por espontaneidade, né, diz o Kant, né? Então, não há uma relação direta da razão, né, das ideias da razão, com os objetos empíricos, objetos entre aspas, com aquilo que é empírico, tá? Por isso que elas são simplesmente máximas lógicas cujo uso é meramente regulativo, diz o Kant, e não constitutivo. Bem, eu sei que foi muito rápido, mas eu não sei fazer mais do que isso, não. Não sei se deu para entender, mas é basicamente essa a estrutura da crítica da razão pura. Claro que tem muitas outras coisas, né? A gente precisaria falar da distinção entre fenômeno e número, né? Que é uma distinção importante para o Kant. Nós conhecemos apenas o fenômeno, vai dizer o Kant, nunca a coisa em si, né? O número. Bem, para a gente entrar nessa distinção, eu teria que falar sobre os prolegômenos, né? E aí eu não sei, porque nós não temos mais tempo, né? De repente fica para um outro momento a gente conversar sobre essas coisas, mas eu espero que tenha pelo menos o básico, assim. Não sei se deu para... No caso, eu agradeço muito o Edmar por ter essa capacidade de uma exposição, de porque a crítica da razão pura, né, ela não representa apenas uma grande quantidade de páginas escritas. Ela representa um arcabouço teórico que é extremamente complexo para a construção do Kant. O Kant entra na história da filosofia não por acaso. Essa construção ela é monstruosa no sentido tanto do ponto de vista histórico das ideias, por ele ter compreendido os limites de cada uma das ideias, o que faz com que, dos seus predecessores, o que faz com que ele tenha se colocado a um estudo dessas ideias. Depois de encontrar esses limites, aí vem toda a arquitetura da razão, da crítica da razão pura, para tentar dar uma resposta, para tentar estabelecer quais são os critérios que o conhecimento deve, a partir desse momento em que ele percebe essa limitação, como é que ele deve seguir, né? Então, a importância da crítica, ela está para além do volume de páginas. Então, o grande desafio nosso, como pesquisadores, estudiosos de filosofia, é tentar dar conta, minimamente, do que o Kant fez, que foi perceber isso
entender como foi que ele percebeu e entender qual é a possível resposta que poderia ser dado diante desses problemas. É interessante, eu já disse isso para vocês, que o Kant, ele é um cara muito ciente dos próprios limites da obra dele, né? Então, ele é muito ciente de que ele encontrou possíveis soluções, possíveis conclusões, que essas conclusões, elas não necessariamente findam com a filosofia dele, ele não é Hegel, né? Hegel que tem essa perspectiva de ter chegado a um nível onde não há mais contestação diante daquilo que foi escrito, por exemplo, na ciência da lógica. Mas o Kant, ele deixa algumas questões em aberto simplesmente porque ele reconhece que até aquele momento elas estão em aberto, ele não tem como dar uma resposta terminada, acabada. Então, ele é até didático nesse sentido, porque ele lega para a gente, né, a responsabilidade de continuar essa discussão. Mas o nosso intento aqui é de dar chaves de leitura para que vocês possam realizar essa apreensão da discussão proposta pelo Kant. E nisso, o professor Edmar fez muito bem essa exposição, colocando de uma forma muito sintética, né, utilizando muito bem as suas faculdades, né, para poder expor para vocês quais são os elementos que entram nessa discussão. Mais do que isso, nem eu, nem o professor Edmar, nem qualquer outro vídeo sobre Kant pode dar. Apenas a imersão na obra pode dar isso a vocês. Então, a disciplina, ela tem essa perspectiva de tentar dar para vocês chaves de leitura, certo? Agora, a apropriação dessas chaves e a aplicação na leitura e na interpretação cabe a vocês, que é algo que acontece depois da disciplina, né? E é por isso que a ideia de ensino híbrido, a ideia de metodologias ativas, elas são só a formalização de algo que sempre existiu no campo do ensino, né? Agora é a hora de vocês aplicarem isso no próprio filosofar. Academicamente, o filosofar inicia na leitura e na análise dos textos. Por isso que eu vou solicitar que, como nossa avaliação, nós tenhamos um levantamento de um questionário que eu vou fazer para vocês, especificamente sobre essas questões debatidas aqui da crítica e que vai contar com a leitura de vocês. Então, queria agradecer mais uma vez, Edmar. Muito obrigado pela sua participação na disciplina. Nós vamos agora dar uma pausa, certo? Retornamos daqui a 15 minutos para que nós tenhamos a conclusão da disciplina e o encaminhamento das atividades de avaliação. Tá bom? Uma última palavra, Edmar? Não, só agradecer mesmo. Para mim é sempre um prazer poder participar das iniciativas do Marcos Fábio. Já somos amigos de longa data e participamos conjuntamente de vários projetos, inclusive de projetos aprovados na Conclave, né, de algumas publicações, mesmo do Colloquy of Hegel, aqui atrás. que ainda bem que eu diria que ainda bem que depois de Hegel houve Feuerbach para criticar e dizer que Hegel não acabou com a filosofia, né? Mas, tirando a brincadeira, para mim é um prazer poder participar e, enfim, espero ter colaborado, ainda que tenha sido muito rápido, né? Mas espero que tenha ficado aí algumas ideias para a moçada pensar. Beleza? Ok. Obrigado. Retorno